Miguel era um menino de origem humilde que via sua vida girar em torno de pequenos trabalhos e brincadeiras na vizinhança. Mas um dia tudo mudou quando, ao lado de sua mãe, Helena, ele foi injustamente acusado de um roubo milionário. Em meio a julgamentos e mentiras, Miguel descobre que está sendo vítima de uma armação criada por alguém poderoso e implacável, disposto a tudo para esconder segredos sombrios. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Miguel era um menino simples que crescia nas ruas empoeiradas de seu bairro, sempre ao lado da mãe, Helena, uma mulher forte que trabalhava como empregada nas casas de pessoas ricas. Em um dia comum, enquanto ele brincava com uma bola improvisada, o som alto de sirenes quebrou o silêncio da vizinhança. Curioso e confuso, ele observou uma patrulha parar bem em frente a ele. Um policial desceu do carro e anunciou em voz alta: "Miguel Rodrigues, você está preso." Helena, que saía de casa naquele instante, assistiu à cena horrorizada. Desesperada, ela correu em direção ao filho e o abraçou, buscando protegê-lo. "Ele é só uma criança. O que vocês estão fazendo?" O policial respondeu friamente: "Seu filho é acusado de roubo." Miguel, sem entender o que estava acontecendo, viu-se algemado e levado para a viatura, com os vizinhos ao redor lançando olhares de desconfiança. Helena tentou correr atrás do carro, mas sem forças, caiu de joelhos enquanto observava o filho ser levado. Na delegacia, Miguel foi trancado em uma cela fria, ainda atordoado pela situação. Pouco depois, um policial entrou e revelou a razão da prisão. "Você está sendo acusado de roubar um diamante valioso da mansão de Amanda Ortega." Ao ouvir isso, Miguel balbuciou confuso, negando qualquer envolvimento, mas ninguém o ouviu. Amanda Ortega, a dona do diamante, era uma mulher influente e manipuladora, que sempre soubera usar o poder para alcançar o que queria. Observando o desenrolar da acusação em sua mansão luxuosa, Amanda esboçava um sorriso satisfeito, ciente de que Miguel era o bode expiatório perfeito para ocultar um segredo ainda mais obscuro que mantinha escondido. Helena, inconformada com a prisão do filho, buscou ajuda em vários escritórios de advocacia. Ninguém queria enfrentar Amanda Ortega, até que ela encontrou Juan Pablo, um jovem advogado que se dedicava a defender pessoas carentes. Ele se emocionou com o relato de Helena e aceitou o caso, prometendo lutar para provar a inocência de Miguel, mesmo sabendo que o caminho seria perigoso. Amanda era poderosa, e desafiá-la seria arriscado. No tribunal, o julgamento começou, e Amanda, com sua postura altiva e ar de segurança, acusou Miguel de ser o único possível ladrão. Ela afirmou que apenas ele estava presente em sua casa no dia do roubo, uma acusação que parecia esmagadora. Juan Pablo tentou questioná-la, mas a frieza e habilidade dela em manipular os fatos tornavam a defesa cada vez mais difícil. Miguel, sentado ao lado do advogado, olhava para sua mãe em busca de força. Ao perceber que a acusação parecia impossível de combater, Juan Pablo seguiu uma nova linha de defesa e começou a questionar Amanda sobre o que mais aconteceu naquela noite. Inicialmente evasiva, Amanda não cedeu. Miguel então se lembrou de algo importante que havia visto. Ele vira Amanda discutindo seriamente com seu marido. Aproximando-se de Juan Pablo, Miguel sussurrou essa informação e o advogado percebeu que tinha um novo elemento para defender o garoto. Enquanto isso, na mansão, Amanda Ortega começava a demonstrar sinais de preocupação. A tensão ao redor do caso e o envolvimento do marido pareciam trazer à tona antigos segredos. Damian, cunhado de Amanda, observava tudo com cautela. Ele sabia que se alguém descobrisse mais sobre a família, poderia haver consequências graves. De volta ao tribunal, Miguel reuniu coragem e, ao retornar do intervalo, relatou em voz trêmula o que havia visto. A discussão entre Amanda e o marido e um barulho alto logo depois. A revelação chocou a sala e Amanda, pela primeira vez, perdeu a compostura, tentando desmentir Miguel. Contudo, o juiz Ramírez observava atentamente suas reações.
Cada vez mais a narrativa dela começava a ruir. Juan Pablo aproveitou a deixa para afirmar que Miguel era, na verdade, vítima de uma armação. As palavras do advogado trouxeram tensão ao rosto de Amanda, que percebia o controle escapando. O tribunal mergulhou em um silêncio pesado, todos os olhares fixos em Amanda, cuja máscara de autoconfiança começava a desmoronar. Damián, seu cunhado, acompanhava o julgamento com expressão calculista, atento a cada detalhe que pudesse comprometer sua própria posição. Ele sabia que, se a verdade viesse completamente à tona, sua conexão com o passado sombrio de Amanda também poderia ser revelada. Mas seu instinto de autopreservação falava mais alto. Ele sabia que poderia ter que tomar uma atitude para não ser arrastado junto. Na manhã seguinte, com a retomada do julgamento, Amanda tentava manter a mesma postura confiante, mas as evidências contra ela se acumulavam. E Juan Pablo tinha uma carta na manga. Ele revelou uma gravação de áudio, obtida por investigadores, que capturava uma intensa discussão entre Amanda e o marido Maurício na noite em que ele morreu. Na gravação, a voz de Amanda surgia furiosa e pouco depois ouvia-se um barulho seco, sugerindo que algo ou alguém havia caído. A reação na sala foi de choque. Amanda, ao ouvir a gravação, empalideceu e tentou justificar o áudio como falso, mas suas palavras soavam vazias. Com essa revelação, o caso parecia pender a favor de Miguel. Juan Pablo sabia que precisava pressionar ainda mais. A cada argumento do advogado de Amanda, ele devolvia uma resposta sólida, expondo as inconsistências e manipulações da mulher. Amanda, em desespero, tentava rebater, mas sua influência e manipulação começavam a se desfazer sob o peso da verdade. Foi então que, para surpresa de todos, Damián pediu para depor. O pedido causou um rebuliço no tribunal, e Amanda o encarou com uma mistura de raiva e temor. O juiz permitiu o testemunho, e Damián subiu ao estrado. Visivelmente tenso, ele começou a relatar a noite da morte de Maurício. Eu estava na mansão, ouvi a discussão entre Amanda e meu irmão, e vi o que aconteceu em seguida. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Ela não apenas discutiu com ele. Quando Maurício caiu, Amanda me ordenou que encobrisse tudo, que transformasse a cena em um acidente. Amanda, em choque e sentindo-se traída, não conseguiu conter um grito. "Você é um traidor, Damián." Mas ele ignorou os protestos dela e continuou, dirigindo-se ao juiz. A acusação contra Miguel, o roubo do diamante, tudo isso foi uma armação para encobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Amanda precisava de um bode expiatório, e quem melhor que uma criança sem recursos para isso? As palavras de Damián foram definitivas. O advogado de Amanda tentou ainda argumentar, mas sua defesa estava em pedaços. A verdadeira face de Amanda Ortega estava exposta para todos. Uma mulher que, para manter seu segredo obscuro, fora capaz de sacrificar a vida de uma criança inocente. A sala inteira observava Miguel em silêncio, reconhecendo a injustiça que quase o destruiu. O juiz Ramírez suspendeu a sessão para que o júri deliberasse. O resultado já era evidente. Pouco tempo depois, o júri retornou e, com firmeza, o porta-voz declarou: "Consideramos Miguel Rodrigues inocente de todas as acusações." Um suspiro de alívio percorreu o tribunal e Miguel foi liberado. Helena, sua mãe, o abraçou com força, lágrimas de alívio e felicidade escorrendo pelo rosto. O juiz então se voltou para Amanda, agora com o semblante desmoronado e os olhos cheios de raiva contida. "Senhora Ortega, este tribunal recomenda que seja investigada pelo encobrimento da morte de Maurício Ortega e por falso testemunho." Imediatamente, policiais se aproximaram e a algemaram. Ela lançou um último olhar de ódio para Miguel, como se ele fosse o responsável por sua ruína. Mas Miguel, pela primeira vez, a olhou de volta sem medo, ciente de que a queda dela se devia a seus próprios atos. Ao saírem do tribunal, mãe e filho foram cercados por jornalistas, ansiosos por ouvir o jovem que enfrentara o poder e a mentira de Amanda Ortega. Juan Pablo tomou a frente e declarou: "O caso está encerrado. Miguel e sua mãe precisam agora de paz." No entanto, Miguel, sentindo a importância de deixar uma mensagem, se aproximou de uma das câmeras e disse:
Para aqueles que têm medo de falar a verdade, não deixem o silêncio vencer. A verdade pode ser difícil, mas é o único caminho. Nos dias que se seguiram, a história de Miguel tomou conta dos noticiários. A queda de Amanda Ortega chocou a cidade, e todos os detalhes de suas manipulações e da injustiça contra Miguel foram amplamente divulgados. A vida pública de Amanda estava arruinada e sua fortuna foi confiscada para ajudar projetos de apoio à justiça. Embora a atenção fosse esmagadora, Miguel compreendia que sua história tinha importância. Juan Pablo continuou ao lado deles, oferecendo orientação. Um dia, ele apareceu com uma notícia inesperada. Descobri algo importante. Amanda deixou uma pequena parte de sua fortuna para você, Miguel. Helena ficou boquiaberta. Mas Miguel, ainda sentindo o peso do que vivera, recusou. Para ele, dinheiro algum poderia apagar a dor. No entanto, Juan Pablo sugeriu que Miguel poderia usar o dinheiro para ajudar crianças vulneráveis como ele. Após refletir, Miguel concordou. Decidiu que usaria o valor para apoiar instituições que auxiliavam jovens injustamente acusados. Era sua forma de transformar o sofrimento que viveu em algo positivo para outras pessoas. Quanto a Damián Ortega, ele desapareceu dos holofotes após o julgamento, mantendo-se longe de qualquer atenção. Embora não tivesse sido processado diretamente, sua reputação estava marcada. Sabia que o peso de seus atos o seguiria para sempre. Miguel, com o apoio de Juan Pablo, iniciou um pequeno projeto em sua comunidade para ajudar crianças a conhecerem seus direitos e terem acesso a apoio jurídico. A história do garoto simples, que desafiou a poderosa Amanda Ortega e expôs uma rede de mentiras, inspirou a todos, gerando movimentos de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade. Em um evento local, Miguel foi convidado a falar para outros jovens que, assim como ele, tinham enfrentado situações injustas. Em sua fala, ele relembrou os momentos difíceis e declarou: "A verdade pode custar caro, mas é o que nos liberta, é nossa força." A plateia o aplaudiu de pé, reconhecendo nele não apenas a coragem, mas também a esperança de um futuro mais justo. A cidade que um dia o julgou agora o via como um herói. Miguel sabia que seu propósito era continuar lutando pela verdade e pela justiça. Com o passar do tempo, Miguel e Helena começaram a encontrar paz em sua rotina simples. A casa onde moravam voltou a ser um refúgio, e Miguel se dedicava a estudar com ainda mais determinação. Ele sabia que, para transformar sua história em algo significativo, precisaria de força e preparação. Decidido a retribuir o apoio que recebeu, ele também começou a se envolver mais diretamente com o projeto criado em sua comunidade, que oferecia ajuda jurídica para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As instituições locais, que antes se mostravam omissas, agora sentiam a pressão da opinião pública. A história de Miguel inspirou debates sobre justiça e direitos de crianças e adolescentes. O projeto que ele e Juan Pablo haviam criado ganhava cada vez mais relevância, e as doações que chegaram permitiram que muitos jovens fossem assistidos legalmente, impedindo que injustiças semelhantes ocorressem. Juan Pablo se tornou um verdadeiro mentor para Miguel, acompanhando-o em cada passo desse novo caminho. Em uma tarde, durante uma conversa no escritório de Juan Pablo, Miguel expressou uma dúvida que vinha guardando desde o julgamento. Você acha que ainda há pessoas tentando esconder a verdade? Que vão tentar silenciar a gente se algo ameaçar seus interesses? Juan Pablo sorriu, reconhecendo a preocupação do jovem. Miguel, sempre existirão aqueles que vão preferir a mentira, mas sua história é a prova de que a verdade pode prevalecer. E com coragem e apoio, ela não será silenciada. Inspirado pelas palavras de Juan Pablo, Miguel passou a pensar em seu futuro com mais clareza. Ele decidiu que estudaria para se tornar advogado e, assim, poderia ajudar aqueles que, como ele, não tinham voz. Helena, que o apoiava com orgulho, fazia questão de lembrar ao filho que ele era um exemplo para todos à sua volta. Nos encontros comunitários e eventos em que era convidado a falar, Miguel se destacava não só pelo relato de sua experiência, mas pela mensagem de esperança e justiça que transmitia.
A antiga mansão dos Ortega, antes símbolo de riqueza e poder, foi vendida e reestruturada. Parte do valor da propriedade foi destinada a fundações de caridade, incluindo o projeto de Miguel e Juan Pablo. Aquilo trouxe uma espécie de justiça simbólica ao caso, já que o patrimônio de Amanda Ortega, acumulado através de manipulações e mentiras, agora financiava algo que promovia o bem. Damiano Ortega, que havia contribuído para a queda de Amanda, optou por uma vida discreta e afastada dos escândalos. Embora o tribunal não tenha conseguido provas suficientes para ligá-lo diretamente ao encobrimento da morte de Maurício, Damian sabia que seu silêncio no passado era parte do problema. Sua ausência nos eventos que surgiram após o julgamento indicava que ele preferia manter distância e proteger-se de qualquer nova investigação. Conforme os meses passaram, Miguel foi se tornando uma figura de referência em sua comunidade. Ele visitava centros de apoio a jovens e escolas para compartilhar sua experiência e alertar sobre a importância dos direitos e da justiça. As crianças o viam com admiração, e muitos jovens encontravam força para lutar contra injustiças, inspirados pelo exemplo de Miguel. Em um evento realizado por uma associação de jovens ativistas, Miguel subiu ao palco para contar sua história a uma plateia lotada. Ele relatou o que vivera, mas também falou sobre o que aprendeu com aquilo tudo. A verdade, muitas vezes, não traz recompensas imediatas, mas ela é o que nos liberta, o que nos fortalece. Existe um preço a ser pago por quem enfrenta o poder com a verdade, mas esse preço vale a pena. Miguel foi ovacionado pelo público, que o aplaudiu de pé. Ele sabia que sua trajetória era mais que uma história de superação pessoal. Era um exemplo de coragem para quem enfrentava as mesmas dificuldades. A cada palestra, Miguel sentia que estava ajudando a construir um futuro mais justo para outros jovens. Juan Pablo, sempre presente, acompanhava cada conquista de Miguel. Um dia, durante uma visita ao escritório do advogado, Miguel confidenciou seu sonho de estudar direito. Juan Pablo, com um sorriso orgulhoso, respondeu: "A profissão precisa de pessoas como você, Miguel. Lutar por justiça não é fácil, mas quem a busca com honestidade sempre encontrará um caminho." Miguel se comprometeu ainda mais com os estudos, determinado a um dia seguir os passos de Juan Pablo. Anos depois, ao completar 18 anos, Miguel foi convidado para uma cerimônia na qual receberia um reconhecimento pelo impacto de sua história na cidade. Ao seu lado estavam Helena, que segurava sua mão com orgulho, e Juan Pablo, que o apoiava em tudo. Ao subir ao palco para receber o prêmio, Miguel discursou com convicção: "Minha história é a prova de que, quando a verdade é forte, ela se torna inabalável. E hoje, quero dedicar esse prêmio a todos que, assim como eu, enfrentam injustiças e precisam de coragem para lutar. Nunca deixem que a mentira seja mais forte que a vontade de justiça." Sua mensagem ressoou pelo salão e as pessoas o aplaudiram de pé. A partir daquele momento, Miguel não era mais apenas o garoto que superara uma acusação injusta. Ele era o símbolo de uma luta por verdade e igualdade. Decidido a seguir com seu propósito, Miguel se preparava para ingressar na faculdade de Direito com o objetivo de um dia representar e proteger quem mais precisava. A experiência o transformou, ensinando que sua força vinha da coragem para enfrentar o que era errado e do apoio de pessoas como sua mãe e Juan Pablo. E assim, Miguel seguiu seu caminho, determinado a mostrar ao mundo que, mesmo nas situações mais difíceis, a verdade pode iluminar e transformar vidas. O que você achou da coragem de Miguel para enfrentar uma situação tão injusta? Como você acha que ele conseguirá ajudar outras pessoas em sua nova trajetória? O que faria se estivesse no lugar dele, enfrentando o poder e a mentira para buscar justiça? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.